Olá! Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido mostrou que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais utiliza as redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam conectados em média 3 horas e 42 minutos por dia, atrás somente das Filipinas com 4 horas e 15 minutos e da Colômbia com 3 horas e 45 minutos. Sempre conectados, temos uma gama de informações sobre diversos assuntos diferentes. Essa disseminação em alta escala é vista frequentemente no processo eleitoral. Com diversas redes sociais disponíveis e canais online, fazer propaganda política e publicar livremente o que se quer para conquistar o perfil eleitoral ficou cada vez mais fácil. Portanto, informação é poder. Com o celular nas mãos, você pode acessar e checar o perfil de todos os candidatos que desejar, além de acompanhar e cobrar quem já está no comando público. Para conversar sobre este assunto, eu recebo hoje Diogo Reis, especialista em Direito Eleitoral Digital e coordenador do Laboratório de Desafios em Direito Eleitoral e Tecnologia do Mackenzie. O Diálogos na Academia está começando agora. Querido professor Diogo, muito obrigado por aceitar o convite desse episódio especial do Diálogos na Academia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Chanceler. É uma honra enorme estar aqui e um prazer poder conversar sobre esse tema que é tão importante com tanta gente, para que a gente possa discutir cada vez mais as questões referentes à tecnologia e às eleições. Bom, o seu estudo é sobre direito eleitoral digital. Exato. Direito, muita gente sabe o que é, eleitoral e digital também, mas quando tudo isso está junto, o que é que afinal de contas significa direito digital eleitoral? Perfeito, Chanceler. Essa era uma grande dúvida que a gente tinha. A minha formação jurídica, ela foi sempre em volta aos direitos políticos, à cidadania, às eleições, mas eu acreditava que mais cedo ou tarde a internet entraria nesse espaço. E daí, gostava muito também do direito digital, que tratava dessas questões. Mas foi lá em 2010, quando nós aprovamos a primeira lei sobre propaganda eleitoral na internet. A gente aprovou essa lei e imediatamente já surgiram diversos casos no Tribunal Superior Eleitoral. A partir daquele momento, eu disse, opa, é aqui que eu queria ficar. Só que a internet era completamente diferente. Veja, em 2010, a rede social mais usada no Brasil era o Orkut. O Brasil bateu o recorde naquela véspera de Natal, no qual deixou mais de 95 milhões de scraps, que eram os recadinhos do Orkut. Né? Isso foi em 2010. Eu me lembro desse fenômeno, do Orkut. Exatamente, do final. Eu também tinha, e adorava as comunidades. E a gente usava a internet de um outro modo. Ali, por exemplo, naquela época, o Orkut era 5 vezes maior que o Twitter e 3,5 vezes maior do que o Facebook. Imagina a diferença considerando esse cenário. Né? E era tudo muito novo, muito incipiente. Mas eu acreditava que a internet tinha uma certa afinidade com as questões políticas e achava que seria talvez o espaço onde a gente mais discutiria esse tema. Mas nem tudo foi muito simples, porque de 2010 até 2016 ou 2017, havia uma coisa em que as pessoas diziam assim, mas peraí, Diogo, você é do eleitoral ou é do digital? Você tem que escolher uma coisa ou outra. E aí eu comecei a dizer, não, eu gosto de estudar esses dois temas e acho que eles vão acabar, de alguma maneira, impactando o nosso desafio no direito. E foi em 2016, com a eleição Trump versus Hillary nos Estados Unidos, em que esse tema talvez tenha chamado mais atenção. E aqui no Brasil, de uma certa maneira, posso dizer que depois de alguns anos de dedicação ao tema, acabei sendo surpreendido com uma procura muito alta a respeito disso, e podendo fazer parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais e com a academia em si, para poder tentar olhar o direito eleitoral não de modo exclusivo, analógico, mas olhando a partir de onde a gente está, que é a internet. Então, esse cruzamento. Então, de certa maneira, o que aconteceu com o direito como área de conhecimento específica é o que aconteceu com a educação de um modo geral, com as áreas de conhecimento de um modo geral, com esse fenômeno da hibridização. Perfeito. Em que o presencial virtual e o presencial físico acabam se fundindo numa mesma dinâmica, é isso? Perfeito, perfeito, Jacélio. É como
a gente não vive num mundo nem só presencial, nem só online. A gente vive nesse mundo híbrido, e é onde a gente vive que os fenômenos sociais aparecem. Ali, as eleições não podiam ficar de fora desse espaço também. Agora, quando a gente pensa em direito eleitoral, obviamente, seja ele como era antigamente, somente presencial e agora digital, mas ele tem os mesmos princípios do estudo do direito eleitoral, que são princípios como a democracia, republicano, liberdade de expressão, ou seja, coisas que têm a ver realmente com os pensamentos do direito eleitoral como antigamente era feito. Como é que hoje isso é afetado pela possibilidade, como nós acabamos de dizer, de uma interação quase que imediata, online e digamos assim, sem controle de um órgão regulador assim específico? Não, perfeito, Jancelé. Veja só, de uma certa maneira, um dos fenômenos da tecnologia é desafiar um pouco duas barreiras físicas que ajudaram a pautar muito a humanidade, a barreira do tempo e do espaço. A gente, às vezes, pode estar junto sem compartilhar o mesmo espaço e também pode estar junto sem compartilhar o mesmo tempo. De uma certa maneira, esse nosso conteúdo ele está sendo gravado num determinado momento e as pessoas se juntarão a nós num outro momento e provavelmente em outro espaço. De uma certa maneira, a internet ela cria essa nova forma de convivência. Quando esse aspecto vem para a sociedade como um todo, ela traz alguns desafios peculiares para o direito eleitoral e desafios que até então não existiam, mas ela não se sobrepõe aos antigos desafios. De uma certa maneira, são novos desafios e a gente ainda tem desafios muito antigos, como, por exemplo, a questão da ficha limpa, a questão do princípio democrático, da representação proporcional e tudo mais. Mas esse cenário de comunicação em alta velocidade, com grande quantidade, grandes informações, ela nos desafia, principalmente, a olhar para qual é o papel do eleitorado nesse processo. Talvez, numa eleição mais analógica, seria comum ver o eleitor como, talvez, fazendo uma analogia com um jogo de futebol, por exemplo. Ali estavam em campo os jogadores, os partidos e os candidatos. E na arquibancada, os seus torcedores, no caso aqui, os eleitores. Eu acredito que a internet rompe esse alambrado. E os torcedores, que tradicionalmente ocupavam aquele espaço ali da arquibancada, também descem a campo. Os seus perfis, suas redes sociais, os seus posts, seus vídeos acabam engrandecendo a campanha e hoje pode-se dizer que a maior parte, em matéria de volume, de campanha é feita por pessoas que não fazem parte profissional da campanha. Ou seja, a movimentação fez com que esse eleitorado fosse além daquele papel de só torcer. E, de uma certa maneira, ele está jogando junto com os candidatos. E o pior, às vezes está jogando contra. E aí desafios enormes aparecem. Como ser rigoroso com o eleitorado, como a gente costumava ser com o candidato, em nome da própria democracia. Como não afetar a liberdade. Como dar um cartão amarelo para o eleitorado se ele entrou no jogo e quebrou a regra. Exatamente. É isso? Agora, uma coisa interessante, usando essa mesma analogia, é que, de certa maneira, é como se fosse um jogo perene. Porque, como o pessoal fala que o print é eterno, de repente, aquilo que o eleitor participou e a maneira como ele participou na última eleição acaba também se refletindo e se presentificando na atual. Ou seja, como é que o direito eleitoral, nesse caso, tem conseguido correr atrás para regular essas relações que, como o senhor falou, romperam o tempo e o espaço? Não, perfeito, Jancelé. Veja só o grau de dificuldade, né? Eu acho que o Jancelé coloca com muita propriedade e fica muito ilustrado esse espaço. Talvez esse fenômeno esteja atrelado a uma outra questão no direito eleitoral, independente de ser digital ou analógico, mas que a gente passou a ter. No Brasil, a gente tem eleição a cada 2 anos, ora eleição municipal, ora eleição nacional. Acontece que com a liberação da chamada pré-campanha, acabou fazendo com que a pré-campanha começasse no dia imediato a que se encerrasse a última campanha. Bom, essa foi a impressão que eu tive esse ano. Exatamente. De repente eu me peguei assistindo alguns programas eleitorais do Guia Eleitoral, mas antes mesmo do Guia Eleitoral, vendo algumas matérias pagas de publicidade e disse assim, ué, mas a campanha já começou? Pelo jeito começou na hora em que o sujeito disse assim,
eu quero ser candidato. Não tinha passado, às vezes, nem pela convenção do partido e ele já estava com a campanha na rua. Como é que regula isso? Exato, Chanceler. E posso talvez ir um pouco além. Talvez a campanha não tenha começado pelo motivo em que ela não tenha mais terminado. A gente tem vivido talvez um estado permanente de eleições. E talvez esse fenômeno ele tenha uma explicação regulatória, mas também social. A regulatória é que antes a gente era muito restritivo com a chamada propaganda eleitoral antecipada. Aquele que insinuasse que seria candidato era multado e às vezes tinha diversas consequências e a Justiça Eleitoral era relativamente implacável com esse espaço. A regulação mudou em 2015, autorizando o que ficou sendo chamado de pré-campanha. Basicamente, o que é a pré-campanha? É o momento que antecede a campanha. No Brasil, a campanha começa a partir do dia 15 de agosto do ano par, né, do ano eleitoral. E antes disso, não é possível fazer nada. O legislador, como ele reduziu o período de campanha, antes nós tínhamos média de 90 dias. E essa reforma de 2015 da lei mudou para 45 dias. Então, para, de uma certa maneira, compensar, o legislador criou a pré-campanha. Ele disse, indiretamente, quando a pré-campanha acaba. Basicamente no dia 15 de agosto, já que no dia 16 começa a campanha. Mas não disse quando ela começa. De uma certa maneira, a própria regulação passou ou a reconhecer, ou de um certo modo até dizer, incentivar, uma espécie de um estado permanente de eleições. Agora, isso traz, e talvez esse também seja um dos fatores que tem sido demonstrado pela crescente animosidade que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais entre grupos partidários diferentes, essa sensação que há de uma guerra político-partidária eleitoral constante não faz com que o processo acabe trazendo mais dano para a democracia do que vantagem, haja vista que você de repente pode estar tratando de questões de maneira precoce ou até mesmo de maneira não qualificada por conta do fato de que está acessível agora a todo mundo falar qualquer coisa em qualquer tempo, já que não tem começo para a pré-campanha. Do ponto de vista de uma análise mesmo social e também de direito legal, essa extensão do período foi positiva ou negativa na sua análise? Olha, eu acredito, Chanceler, é uma pergunta muito difícil, mas talvez pensando nessas últimas eleições, esse chamado estado permanente de eleição talvez ajude de alguma maneira a polarizar esse debate e essa discussão ou um posicionamento ou uma forma contínua de se discutir as eleições talvez tenha sido prejudicial no todo. Uma coisa é a discussão ou o diálogo sobre política. Esse diálogo me parece que deveria mesmo ser dos permanente. Grandes temas, as grandes questões do país. Um diálogo que deveria, primeiro, deveria ser um diálogo e não monólogos, e deveria ser permanente. Porém, o debate eleitoral, me parece que quando permanente, ele, de uma certa maneira, ele mais separa as pessoas em pequenos grupos e de alguma maneira também as distancia. Eu acredito que a eleição ela tem um momento para ser discutida e a política talvez o momento seja sempre mesmo. Como separar uma coisa de outra, talvez a gente precise de um pouco mais de maturidade nesse processo, um pouco mais de cuidado a respeito do tema e de uma certa maneira também o cuidado de como a gente se manifesta nas redes sociais. Porque nem tudo cabe num tweet. Com certeza. E também não cabe essa mobilização permanente, porque é costume as pessoas dizerem, não, você tem que descer do palanque, uma vez você tendo vencido a eleição ou não, desça do palanque. Ora, se o eleitor também é o candidato, em certo sentido, existe uma situação ambígua aí, híbrida mesmo, o eleitor também teria que descer do palanque. E pelo jeito não está descendo, ou seja, a gente corre o risco de, em breve, terminar uma eleição, os derrotados reconhecerem a derrota, mas os seus eleitores não reconhecerem e continuarem a campanha. Ótimo raciocínio, esse é o meu ponto de preocupação, porque quando a gente tem
essa mudança do papel, da figura do eleitorado brasileiro, a gente tem a parte boa, que é o engajamento, o envolvimento com o processo. Isso, de uma certa maneira, fortalece a democracia. Mas talvez a gente não tenha olhado tanto para os efeitos colaterais desse processo. Talvez, de uma certa maneira, a gente não tenha colocado as mesmas regras que havia inicialmente. E talvez a forma mais importante, o momento talvez mais importante de uma eleição é quando ela se encerra e os ânimos se acalmam. A ideia de que os resultados de uma eleição pacifiquem esse processo e coloque um espaço de aceitação e um período e convivência para que naquele novo jogo, ou naquela nova partida que acontecerá daqui 2 anos, a disputa volte, para que nós não vivemos de alguma maneira nos separando entre nós e eles. Só existe nós mesmos, estamos todos ali. E no campo eleitoral e diante das eleições, existe sim a divisão, existe sim o protagonismo de algumas pessoas e a opinião diversa. Mas talvez perenizar isso faz com que a gente, de alguma maneira, se reconheça naquele micromundo ideológico e cria um espaço de fortalecimento dos monólogos em das chamadas bolhas, em cada um desses mundos. E talvez 2 monólogos nunca farão um diálogo. Não. E a gente tem que reaprender nesse novo espaço e na convivência tanto digital, analógica, no fundo, é a convivência humana. Agora, a gente está também enfatizando muitos aspectos negativos porque eles são mais evidentes, né? A partir dos estudos que o senhor tem feito e da observação mesmo de pessoas leigas como eu no processo que atualmente nós estamos, demonstram que existem aspectos danosos. Mas, por outro lado, essa participação mais cidadã, mais ativa do eleitorado também evitou, ou pode evitar, aquela passividade de você ser apenas alguém que é procurado no período eleitoral por uma razão exclusivamente eleitoral. Ou seja, a ideia de que você participa do processo e participa ativamente, você pode realmente se engajar, me parece ser muito positiva. Sem dúvida, chanceler. Eu acredito que talvez uma das piores eleições que a gente poderia ter era uma eleição apática, no qual a população não se sente fazendo parte desse processo. Então, é muito importante que a população realmente se engaje nesse processo. Mas talvez alguns cuidados que a gente não tenha tomado e que talvez valha refletir, justamente pode minimizar os efeitos colaterais desse processo, que de uma certa maneira ele é maravilhoso. Só a título de exemplo, a quantidade de pessoas que passaram a se candidatar, que nunca tinham sido candidatos, as possibilidades de alcance de um cargo, por exemplo, no Congresso Nacional. A gente teve guarda de trânsito que virou senador, a gente teve mudanças de papéis repentinos que talvez mostre a democracia sendo concretizada ali, que basicamente é criar condições para que qualquer um do povo possa alcançar esse poder. Então, ela democratiza esse espaço, mas com toda de uma certa maneira, com um novo poder, vem novas responsabilidades. E é necessário que a gente também entenda qual é o nosso papel nesse processo. Mas eu diria que, no geral, a democracia me parece muito mais fortalecida nesse processo. Talvez um outro ajuste pode fazer com que a gente não transforme isso, que foi uma onda tão boa e participativa, em uma onda de violência ou de exclusão de pessoas. Okay. Talvez um pouco desse cuidado. Okay. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Diálogos na Academia e vamos conversar com o professor Diogo sobre aqueles aspectos que muitas vezes estão na mídia, que tem a ver com disparos automáticos de propaganda eleitoral, o que é permitido, o que não é permitido, de propaganda na internet. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com Diálogos na Academia. Eu estou aqui conversando com o professor Diogo Reis, que é especialista em Direito Eleitoral Digital, um tema muito interessante e que certamente tem sido objeto do seu estudo como coordenador do Laboratório de Desafios em Direito Eleitoral e Tecnologia do Mackenzie, da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Diogo, o assunto é vastíssimo e eu já estou aqui pensando como é que a gente pode fazer uma segunda ou uma terceira edição sobre esse assunto. Será um prazer. Mas me diga, o que é que hoje é permitido do ponto de vista da legislação eleitoral que se faça na internet? Muitos têm ouvido sobre a história de disparos automáticos. Por que o disparo automático é proibido? Tem a ver com o poder econômico, tem a ver com a questão da privacidade, o que é que vale, o que é que não vale na internet em termos de propaganda eleitoral? Perfeito, Jocelyn. Veja, eu tenho dito que a gente estava sempre acostumado nas eleições a esperar aquelas conhecidas como cartilha do pode e não pode, que era, na verdade... Não tem mais isso também, não? Então, ela ainda tem, mas eu costumo dizer que a cartilha do pode e não pode na internet, talvez o nome mais justo seria quase não pode, talvez não pode. Porque tenta, vai que dá certo, se alguém reclamar, a gente tira. Há diversos pontos em que a gente não consegue trazer muitas certezas. Mas porque as aplicações mudam muito. Por exemplo, a força que o TikTok, que uma rede social tem nessa eleição, não é a mesma que tinha em 2018, por exemplo, 2020. E essas mudanças e forma traz para a gente novos desafios. De uma forma geral, quando a legislação eleitoral permitiu a propaganda eleitoral na internet, que foi lá na lei de 2009, que foi aplicada na primeira eleição de 2010, aquela que nós comentamos, ela trouxe uma regra de ouro para a propaganda eleitoral na internet: a proibição de pagamento. Ali, desde quando a legislação permitiu a propaganda na internet, proibiu o pagamento. Então, por exemplo, eu não poderia pagar portais de conteúdos para colocar um banner que tivesse ali, eu não poderia pagar pessoas para divulgarem a minha campanha na internet. Então, basicamente, a ideia, a regra de ouro era a vedação de pagamento. Acontece que na reforma de 2017, essa é outra coisa interessante, no Brasil todo ano par tem eleição e, curiosamente, todo ano ímpar tem reforma eleitoral. Só a título de exemplo, Jocelyn, desde 1988, desde o período da nossa Constituição para cá, da redemocratização, nós não tivemos sequer duas eleições com as mesmas regras. Usando aquela nossa ilustração assim, vamos jogar futebol, mas toda vez a gente muda a regra. Pode ser com 12 jogadores, pode ser com 8, pode fazer a substituição de 4, tudo muda. Exatamente, todo o jogo eleitoral mudou. Porque a gente tem uma lei geral das eleições, que é de 1997. Acontece que ela sofreu tantas alterações que, em média, ela foi reformada 2 vezes a cada eleição. Então, claro, ora é uma reforma muito simples e coisa pequena, ora é muito grandiosa, como essa que inclui a internet. Mas, em 2017, na reforma de 2017, permitiu-se, pela primeira vez e de modo excepcional, o pagamento na internet. Esse pagamento permitido ficou conhecido como o impulsionamento de conteúdo. Então, basicamente, permitiu-se um jeito só de pagar propaganda eleitoral na internet. Quando você contratava a plataforma, pagava a própria plataforma e não um terceiro, para levar aquele seu conteúdo para mais pessoas, ou o melhor que ele pode fazer, para as pessoas certas, para as pessoas que tinham aquelas características que você gostaria de alcançar. Seria o equivalente a fazer um anúncio de televisão para uma mídia tradicional. Exato. E isso no ambiente da internet passou a ser permitido, começando na eleição de 2018. Só que isso é vedado ao eleitorado, é permitido apenas aos candidatos e aos partidos fazer esse pagamento. Ou seja, a regra geral continua olhando para a parte financeira na internet. De uma certa maneira, isso ainda persiste e para o eleitorado não há nenhuma opção que a legislação deixa de pagamento de propaganda eleitoral na internet. Mas só para o candidato. Mas aí vem um fenômeno que todos nós observamos, que são os grupos de WhatsApp. Perfeito. No grupo do WhatsApp é exatamente a mesma coisa por iniciativa de algumas pessoas que produzem um post e é relativamente fácil e compartilham assim. Nesse caso, como regular o WhatsApp? Pois é. Veja, olha só, Jocelyn,
E eu acho que aqui vale um pequeno ajuste para a gente compreender, talvez, esse grande conjunto de conteúdo na internet. Existem várias formas de definir o conteúdo, mas a legislação eleitoral ela se baseia muito em dois tipos de conteúdo: o conteúdo orgânico e o impulsionado. Certo. O orgânico é aquele que não foi pago para circular. É aquele que eu posso publicar no meu Instagram, ou, enfim, qualquer um pode publicar e não paga para publicá-lo. Ele ficou com esse nome, orgânico. O impulsionado é aquele que eu pago para a plataforma e a plataforma amplifica o seu alcance ou direciona o seu alcance. Então, o eleitorado é proibido de fazer o impulsionamento, que é com pagamento. Porém, o eleitorado pode fazer e produzir o conteúdo orgânico, esse que não há pagamento para a plataforma. Isso pode ser feito nas redes sociais, isso poderia ser feito no blog e tudo mais, pois está no âmbito da liberdade de expressão daquela pessoa, pelo menos em tese. E aí, se aquele conteúdo for ofensivo ou tiver uma atividade criminosa, aí especificamente agiria no caso concreto. Mas liberdade para produzir esse conteúdo gratuitamente se tem. Quando a gente vai para os grupos, a gente pensa muito nessa atividade como uma atividade orgânica, no sentido de gratuita, onde não haveria um pagamento a uma empresa ou um terceiro para disparar essas mensagens. E aí, naquele âmbito, por exemplo, do grupo de WhatsApp, eu vou colocar o grupo de WhatsApp da minha família. A gente tem ali, eu acho que a maioria das pessoas deve ter um grupo de WhatsApp da família. E eu tenho certeza que na sua família não tem discussão política, todo mundo se Imagina. entende. Mas o curioso é que eu estava vendo uma pesquisa recente que muitos grupos de família criaram a regra do é proibido falar sobre eleições aqui, para preservar. Nós fizemos uma experiência muito interessante com os alunos aqui do laboratório, aqui no Mackenzie, onde eles relataram um pouco a experiência dos grupos de WhatsApp diante da política e das eleições. E realmente, mesmo num grupo de família, onde você só tem ali as pessoas que você mais confia e que deveria ser um espaço muito seguro, tem tido diversos conflitos. É possível fazer e distribuir esse conteúdo internamente num grupo. Talvez o grupo de WhatsApp, ele se assemelhe muito mais a uma conversa particular do que uma rede social. Eu sei que, como pode ter grupos, fica aquela coisa, mas como uma conversa particular com 256 pessoas? E eu tenho realmente diferenciado a conversa particular da conversa pública, não em razão do número de pessoas, mas em razão da sua porta de acesso. E eu vou explicar bem rapidinho isso. Basicamente, eu acredito, por exemplo, se tem alguém dando uma grande festa numa casa, e em frente a essa casa tem talvez um restaurante. Naquele restaurante tem 2, 3 pessoas conversando, mas naquela casa tem 256 pessoas comemorando a festa. Se eu estiver passando pela rua, não conheço nem o restaurante nem a casa, resolvo parar e entrar no restaurante. Eu posso? Posso. A porta está aberta, ela é de acesso público. Se eu quiser entrar na casa, na festa, eu posso? Não posso. Se eu não for um bom penetra, eu não vou conseguir driblar ali a segurança. Pelo motivo em que o acesso é privado. Então, eu tenho compreendido que as conversas privadas podem ser com uma pessoa ou com muitas pessoas. E eu acredito que talvez cria uma dificuldade da natureza privada dos grupos de WhatsApp é a geração do link e a disposição de porta pública. E ali a gente talvez teria o aplicativo se assemelhando mais das redes sociais. Mas, em tese, todo o conteúdo de propaganda eleitoral, quando ele não é ofensivo, ele é liberado. E talvez deveria até ser incentivado. A dificuldade é quando contrata alguém, uma empresa, para disparar aquele conteúdo. E, eventualmente, se aquele conteúdo for uma ofensa a um candidato adversário, pode constituir, inclusive, crime eleitoral. Bom, então, é uma questão muito sensível mesmo. A impressão que eu tenho é que o fenômeno ainda está acontecendo e a lei vai correr atrás para tentar regular. O senhor falou sobre conteúdo ofensivo.
difamação, calúnia, fake news, que é um termo que a gente usa mais, e inclusive o senhor acabou produzindo, junto com outros autores, um livro que inclusive vai ser objeto de uma próxima edição do nosso programa Diálogos na Academia, que fala justamente de fake news, juntamente com a professora Denise Paeiro e o professor Rafael Fonseca, que é esse o tema. No que diz respeito a esse direito eleitoral digital, como é que as notícias falsas impactam a sociedade e devem ser reguladas pelo direito? Não, Chanceler, veja como é de fato um grande desafio global e que afeta todos os campos da vida. Basicamente, a gente, uma vez na escola de magistratura, tenho trabalhado muito com os tribunais eleitorais para o treinamento das eleições, principalmente para os juízes e juízes que vão atuar nas eleições no treinamento específico de internet. Eu lembro uma vez que um juiz me perguntou assim, tá, professor, mas como que a fake news vai entrar na minha cabeça e mudar o meu jeito de pensar? Eu achei tão interessante e eu vou trazer essa pergunta aqui para esse nosso diálogo. Eu disse o seguinte, olha, o grande problema e talvez a grande força dela não seja que ela entra na sua cabeça e muda o seu jeito de pensar. Talvez uma coisa mais sensível é que ela usa o seu jeito de pensar. Basicamente, a gente toma as informações, aplica a nossa fórmula de raciocínio, vamos dizer, para o produto final, que é a nossa decisão. Seja ela qual for, a decisão sobre que roupa vai vestir naquele dia, em qual faculdade vai cursar, o que curso vai fazer e tudo mais. Um algoritmo natural. Um algoritmo natural, perfeitamente, né? Exatamente isso. E assim também é a tomada de decisão do voto. Então, aquela desinformação, ou aquela o nome anterior eu acho que era muito melhor. Na literatura, costumava se denominar poluição informacional. Eu acho que é muito mais interessante, que basicamente criava uma poluição tão grande a respeito de, talvez, você pegar aqueles dados que são falsos, são enganosos, aí você aplicando sua fórmula de raciocínio, talvez o produto final seja uma decisão completamente oposta à qual você tomaria. Veja como poderia ser perigoso. Talvez um ponto muito importante é que fake news pode, de alguma maneira, afetar a autonomia da vontade do eleitorado. E, de repente, uma fake news customizada ou feita para você sob medida, com base em saber mais ou menos ou imaginar qual a sua fórmula de raciocínio, ela pode ser devastadora. Principalmente no caso político brasileiro, em que as fake news têm mostrado muito eficiente, principalmente para tirar votos. E, de uma certa maneira, em todo o sistema, isso pode impactar. Ou seja, usando aquela nossa metáfora, é quando um jogador ou alguém da arquibancada desce ao campo e dá uma canelada no sujeito, impedindo que ele faça o gol, né? Ele não faz o gol, mas impede que o outro faça o gol. E existe aí, no caso, um princípio ético que está sendo ferido, da autonomia da vontade do indivíduo, que me parece ser um direito individual, que obviamente tem que ser regido por lei e respeitado pelas normas sociais, mas também tem um aspecto aí que é da própria relação das instituições sociais. E nesse aspecto, algumas delas têm uma importância muito grande pelo poder de formação de juízo de valor, como, por exemplo, as igrejas, como, por exemplo, os sindicatos, as associações. Como é que vai ser essa relação, ou como é que o senhor prevê que será essa relação entre direitos individuais e essas instituições sociais na regulação desse conteúdo manipulativo que o senhor está chamando, fazendo um recorte para a antiga expressão, que é o da poluição informacional? Bom, é uma grande reflexão, Chanceler. Talvez um pouco do que eu tenho pesquisado, tentando fazer esse raciocínio em tempo real e a partir dessa provocação, que é uma provocação muito, muito relevante. Eu tenho pensado que essa poluição informacional, ela tem como um dos seus principais alvos as instituições. É impressionante porque eu falei sobre um efeito individual na própria autonomia, mas o grande foco
da disseminação em massa de fake news tem sido justamente as instituições. Ou seja, uma forma de massificar a partir dos próprios conglomerados sociais que as instituições representam. Ao invés de eu convencer uma pessoa de cada vez, eu convenço o grupo social em que ela está inserida, particularmente a associação, a instituição social que ela faz parte. E talvez uma explicação talvez até razoável para ver isso como uma estratégia que poderia amplificar o problema, é que as pessoas, quando reunidas em grupos institucionais, né, em prol de uma instituição, muitas vezes compartilham. Talvez assim seria possível produzir com talvez maior acurácia, maior chance de acertar uma fake news para determinado grupo. E aí, talvez, ao invés dela ser jogada ao vento e quem pegar, pegou, ela sendo customizada, direcionada, feita sob medida para determinados grupos. Podendo criar, e de uma certa maneira aqui, é preciso dizer isso também, chanceler, um grande problema, que é o problema que eu tenho falado sobre a estigmatização das pessoas e grupos de pessoas. Com toda e profunda honestidade, eu fico muito incomodado e preocupado quando eu vejo muita gente apontando que o grande problema das fake news seria aquilo que ficou conhecido como tio ou tia do Zap. O nome é engraçado e a gente sabe o que a expressão significa. Mas, com toda honestidade, o desafio das fake news é um desafio de poder, de negócio. Existem verdadeiras indústrias de disseminação de conteúdo desinformacional que ganham muito dinheiro com isso. Se a gente inventou uma fabriquinha de poder, a gente pode cobrar muito por isso. Informação é poder, a desinformação, que é fake news, é muito mais. Você faz acreditar na mentira, desacreditar na verdade. E talvez o maior problema que a gente tem não é, eventualmente, o que ficou conhecido e estigmatizado, e de um modo preconceituoso mesmo, o que ficou conhecido como os tios e tias do Zap. Os vovôs e vovós, porque eles também estão usando, e eles às vezes são mais aguerridos do que os tios do Zap, viu? Não, exatamente, o avô, a avó do Zap. Mas acontece que é como se a gente reduzisse um fenômeno global, uma quantidade extraordinária de conteúdo feito com propósitos para realmente destruir reputação e ganhar dinheiro com isso. É uma grande forma de ganhar dinheiro, porque aquele conteúdo, quando ele viraliza, você ganha no clique e você ganha no resultado que foi contratado. E a gente, de uma certa maneira, diante de um problema gigante, o que a gente fez? A gente acabou criando um outro problema. A gente passou a estigmatizar e talvez exercer com preconceito diante de pessoas que já têm uma luta enorme para a inclusão digital. E, realmente, eu acho que o problema de fake news nunca foi no varejo. E se os tios e tias do Zap do mundo inteiro se reunissem, não chegaria talvez ao que uma usina de fake news produz em 1 hora. Então, a gente precisa olhar o problema complexo e evitar soluções simples, porque talvez o resultado seja a criação de mais problemas, mais preconceito e mais estigma ainda. Professor Diogo, o tema é vastíssimo e, obviamente, conversar com o senhor sobre isso, diante de um tema vastíssimo, é de uma riqueza imensa. Mas a gente vai ter que ficar por aqui, pelo menos nesses primeiros diálogos na academia que eu estou tendo com o senhor. Mas eu gostaria de lhe dar a oportunidade de uma última palavra àqueles que vão nos assistir, para dizer exatamente no que se refere, por exemplo, à enquete e como chamaríamos, enquete e a propaganda ou a pesquisa eleitoral, como eu distingui uma coisa da outra e suas considerações finais? Perfeito, chanceler, muito obrigado. Bom, a gente tem a legislação tem um rigor muito grande com as pesquisas eleitorais. Exige a aplicação, a produção e a comprovação de vários requisitos, estatístico, demonstração de população e tudo mais. As pesquisas devem ser registradas na Justiça Eleitoral e a gente sempre vê aquele númerozinho ali quando divulgado. Acontece que existe uma outra coisa que é possível fazer, que é chamada enquete, que é aquela pergunta que se faz nas redes sociais, para o seu próprio grupo, sem demonstração estatística, sem nada. As enquetes são proibidas pela legislação eleitoral no período eleitoral, ou seja, a partir do dia 15 de agosto do ano par, do ano da eleição, é vedado até o término da eleição. E o cidadão que eventualmente promova ali na sua rede social pode ter aquele conteúdo excluído e, pior,
Se aquele conteúdo fingir ou parecer fingir que é uma pesquisa eleitoral, poderia até ser aplicado como uma fraude. E aí ter multas extraordinárias no valor de R$ 53.205. É difícil a gente imaginar chegar numa situação dessa, mas impossível não é. Eu acho que vale a pena tomar cuidado e cada um conhecendo um pouco melhor para ter uma internet mais saudável, um período de eleição também com mais fraternidade, menos violência. Acho que é um pouco isso. Muito obrigado. Que é o que todos nós gostaríamos de ver acontecendo de imediato e no futuro também. Bom, eu conversei agora com o professor Diogo Reis sobre direito digital eleitoral, um tema vastíssimo e uma conversa muito agradável. O Diálogos na Academia fica por aqui, o tema voltará, quem sabe, numa próxima edição. Conto com você.